Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre direito do consumidor quando o assunto é viagem. Olha, o voo atrasou, o voo foi cancelado, sua bagagem foi extraviada. O que fazer? Quais são os seus direitos? Para esclarecer esses assuntos aqui com a gente, o advogado Danilo Sampaio. Muito obrigada por ter aceito o convite para vir esclarecer esses assuntos. Estamos à disposição. Antes da pessoa embarcar, a pessoa já deve ficar atenta na hora que ela compra a passagem. Por quê? Então, Daniel, é o seguinte. Primeiro, a relação jurídica entre o passageiro, consumidor e a companhia aérea se inicia no momento da compra da passagem, a passagem aérea. As companhias aéreas, elas são regulamentadas pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e por conta disso, ela precisa atingir algumas regras impostas por essa agência. Porém, várias brechas estão sendo colocadas no mercado, principalmente na hora de se comprar a passagem aérea. Isso tem trazido inúmeros problemas para o consumidor. Por exemplo, passagem promocional. Toda companhia aérea virou praxe, não só no Brasil como no mundo todo, trabalhar com vários tipos de tarifa para o mesmo serviço. Então vamos lá, tem a tarifa promo, geralmente promocional, flex, a tarifa, enfim, são no mesmo várias, voo, no mesmo horário, mesmo serviço, destino, a mesma cabine, a mesma poltrona. Mesmo tudo. Tudo. E a diferença de preço é gritante, é gritante. Porém, algumas exceções são colocadas nesse sentido. Ocorre que o consumidor, de maneira alguma, ele vai querer pagar mais caro, tendo o mesmo serviço, a mesma prestação e a mesma condição e qualidade por um preço geralmente bem mais barato. Porém, algumas regras tarifárias são colocadas e a gente entende como abusivas. Por exemplo? Por exemplo, a possibilidade de alteração de algum dado cadastral. Por exemplo, você, na hora de preencher lá, fez a compra da passagem, colocou o seu nome e alterou uma letra. Por exemplo, a letra N pela letra M e tal, na correria não prestou atenção. Digitou, mas na hora, para estar igualzinho com o documento, você foi consertar. Exatamente. Só que aí depois de emitida a passagem, você não consegue mais fazer isso de maneira administrativa. Você tem que comprar um novo bilhete ou pagar a multa da remarcação, porque é considerado uma remarcação, nem que seja para o mesmo voo, é considerado uma remarcação. Então isso é por demais abusivo, mas todas as companhias aéreas têm feito isso. Por ser geralmente valores insignificantes para certo tipo de pessoa, esse público que consome passagem aérea geralmente tem um poder aquisitivo interessante, eles preferem pagar a multa do que procurar os direitos, já que a companhia aérea é taxativa no sentido de não trocar, de não fazer remarcação. Então, isso é o primeiro problema. Quero uma passagem com origem tal, destino tal. Tem 3 valores. Ela vai pegar o valor menor, porque os 3 valores ali são diferentes, mas são no mesmo voo. E ela não vai ler ali aqueles pormenores daquela passagem mais em conta. O brasileiro tem melhorado bastante, o acesso à informação tem melhorado. Por mais que cada contrato desse venha com letras miúdas, de difícil percepção, são termos jurídicos geralmente muito complicados, é um contrato de adesão, você não tem condição nenhuma de alterar qualquer cláusula. O contrato está ali, você aceita se você quiser ou não. Mas mesmo que esteja ali, sendo considerado abusivo, a pessoa pode recorrer a isso? Não tenha dúvida disso, é por isso que o direito está aí. É por isso que o judiciário tem se enchido cada vez mais com ações desse tipo. Ou seja, a pessoa chegou lá, comprou a passagem no menor valor. Ela ali está dizendo que ela não pode, por exemplo, ela vai ter que pagar uma multa se ela quiser alterar um dado cadastral, assim, que você trouxe aí como um exemplo, assim, que assim, choca, né? É absurdo. Pois é. Então, para aquilo ali, mesmo estando ali claro que ela não pode fazer aquilo ali sem que ela pague uma multa, ela tem esse direito porque isso é considerado abusivo, é isso? Sim, a partir do momento que qualquer contrato, tudo bem que o contrato é uma relação entre duas partes, com objeto lícito, partes capazes e prescrita em direito, ou seja, prescrita em lei via papel, reduzida a termo, etc. Mas se cada cláusula dessa vier de encontro com a lei, nesse caso a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula ela é abusiva, e se ela é abusiva, ela é nula. E quem considera essa cláusula abusiva? Como é que a pessoa vai saber? Infelizmente, só o direito. Então, precisa buscar o Poder Judiciário para resolver tal questão. Como se busca o Poder Judiciário? Hoje está muito fácil, a justiça também está muito acessível ao cidadão. Hoje você, com
causas até 20 salários mínimos, você pode ir no juizado de pequenas causas, vai lá, faz uma reclamação, o funcionário do próprio tribunal reduz a termo, aquilo ali serve como uma petição inicial, vira um processo, vai ser marcada uma audiência, enfim. O ideal é que se vá com um advogado ou um defensor público. Por quê? Porque vai chegar numa fase processual de um recurso, por exemplo, que vai precisar. Então, o desacompanhamento de um profissional pode ser prejudicial para uma demanda dessa, mas não impede de que o cidadão procure a justiça sem advogado. E aí, além desses pontos que a gente está trazendo, que é na hora da compra da passagem, a gente tem outros problemas. Por exemplo, a pessoa comprou a passagem, está ali direitinho, independentemente se foi o valor promocional ou foi a tarifa mais cara daquele voo. Na hora que chega ao aeroporto, ou demorou o voo, ou o voo foi cancelado sem aviso prévio, ou a necessidade de realocação daquele passageiro num voo que não tem o mesmo tempo de duração, vai fazer uma escala, enfim. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Situações que fogem do controle do consumidor, no caso do controle do passageiro, elas são de única e exclusiva responsabilidade da companhia aérea. Por quê? Porque a companhia aérea vendeu um serviço e ela, vamos supor, atrasou um voo, você tem uma conexão. Você compra um voo, sei lá, Aracaju-São Paulo, Miami. E o voo Aracaju para São Paulo atrasou, você perdeu a conexão São Paulo-Miami. Então, ou seja, de uma outra companhia que você tenha comprado, uma outra companhia, tanto sim, motivo, né? Sim, inúmeros motivos. Então, a companhia aérea ela é obrigada a lhe fornecer todas as condições necessárias para que você tenha o seu serviço o mais próximo possível, já que aquele não foi na condição, não foi possível realizar na condição, comprada na condição específica, o quanto mais próximo ela é obrigada a fazer isso, entendeu? E o atraso? Há um período de atraso que se considere assim, olha, aceitável? É a partir de quanto tempo o passageiro ele passa a ter algum direito, por exemplo, alimentação, hospedagem? Pela regra da ANAC, a partir de 4 horas de atraso, a companhia aérea é obrigada a lhe fornecer alimentação e, salvo engano, 6 horas, ou caso seja pernoite, por exemplo, esse período de 4 horas seja na entrada da madrugada, ela é obrigada a lhe colocar no hotel. O problema é que hoje não está mais acontecendo isso. Antigamente era comum, as companhias aéreas se preocupavam, tudo tal. Hoje não. Hoje, para a companhia aérea, é muito mais barato, a gente acredita, a gente que opera no direito nesse sentido, a gente acredita que para a companhia aérea é muito mais barato ela manter o cidadão, o passageiro, o consumidor, nessa situação e arriscar uma porventura ação judicial. Porque nem todo mundo procura. Sim, não é todo mundo que procura, porém, ela acaba se arriscando, porque a condenação acaba sendo proporcional ao valor do dano. Chega a que valor uma ação dessa? O cliente ele pode ganhar a partir de quanto em termos de valores? Porque assim, acho que é bom a gente trazer um exemplo, porque muita gente não procura por 2 motivos. Um, porque é aquela história que, olha, não sei quando vai sair e vou gastar dinheiro, e aí não sei se vou receber. Claro, isso é um risco, não há garantia, óbvio, a situação vai ser analisada. E a outra, assim, tá, e isso tudo por quanto? Então, vamos lá. Não existe uma tabela pré-fixada com relação a isso. Quando a gente procura a justiça por conta de qualquer situação dessa que gerou um certo constrangimento, que gerou um abalo, que gerou qualquer prejuízo para o consumidor, a gente pleiteia uma restituição de indenização de dano moral, certo? E o dano moral, para ele ser quantificado, ele precisa atender várias fases, vários quesitos. Primeiro, a capacidade financeira do agente causador, no caso da companhia aérea, que é gritante. A capacidade financeira do consumidor, por exemplo, um cidadão que tem um salário de 50 mil reais, nunca vai ter a indenização dele igual a um cidadão que tem um salário, recebe por mês um salário mínimo. Entendeu? Então, isso é levado em consideração. O valor do dano, como se quantifica? O prejuízo, por exemplo, você perdeu um casamento, perdeu um concurso público. Então, você comprovando isso vai ser levado em consideração. Pode ser condenações de R$500, R$200, como pode ser de 40, 50, 100 mil, vai depender, entendeu? Vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. Danilo, a gente vai dar uma pausa. Nosso tempo para esse bloco chegou ao fim, mas daqui a pouco, 2 minutinhos, a gente volta ainda falando sobre o seu direito na hora de embarcar
E agora, no próximo bloco, mais especificamente a bagagem que não chegou junto com o seu voo, como proceder.